Com o favor de Deus e da Santa Madre Igreja, querem casar-se Mateus Camargo Lima e Lívia Moretti Santana Ferreira de Souza. Portanto, seja conhecido por todos que ele, solteiro de Goiânia, batizado na Capela Nossa Senhora das Alegrias em Vitória, Espírito Santo, filho de José de Souza Lima e de Leidiane Camargo dos Santos. Ela, solteira de Muriaé, batizada na paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, em Patrocínio de Muriaé, Minas Gerais, Diocese de Leopoldina, filha de João Mário Ferreira de Souza e de Tatiana Moretti Santana. Os que desejam contrair matrimônio são filhos naturais dos pais supracitados. Por isso, advertimos a todos e a cada um que se alguém conhecer alguma consanguinidade ou afinidade ou parentesco espiritual ou qualquer outro impedimento que haja entre eles que impeça que ambos contraiam matrimônio, deve revelar o quanto antes ao sacerdote encarregado desta capela. E isso advertimos pela terceira vez. Sequência do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus esta parábola. Um homem preparou um grande banquete para o qual convidou muitas pessoas. E à hora do banquete mandou um de seus servos dizer aos convidados que viessem, porque já estava tudo pronto. Todos, porém, unanimemente começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei uma quinta e preciso ir vê-la. Rogo-te que me des por escusado. O outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Peço-te que me dispenses. Disse um terceiro: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, referiu essas coisas a seu senhor. Então, indignado, o pai de família disse a seu servo: sai já pelas praças e ruas da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos e os coxos. E disse o servo: Senhor, está feito o que mandaste e ainda há lugar. Respondeu o Senhor ao servo: vai pelos caminhos e cercados e obriga a gente a entrar para que se encha a minha casa. Eu vos digo, porém, que nenhum daqueles que foram convidados provará a minha ceia. Epístola de São João. Caríssimos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Aquele que não ama pertence na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é homicida, e bem sabeis que nenhum homicida tem permanente em si a vida eterna. Nisto conhecemos o amor de Deus, em ter Ele dado a sua vida por nós. E assim também devemos nós dar a vida por nossos irmãos. Se alguém possui bens deste mundo e vendo o seu irmão passar necessidade, lhe fecha o coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos somente em palavras ou de língua, mas por ações e em verdade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por favor, sentem-se. Nós queremos ainda uma vez mais agradecer a todos que participaram do tríduo em reparação ao coração de Jesus no Santíssimo Sacramento, que aconteceu nos 3 dias antes que precederam a festa do Corpus Christi. Muito obrigado a todos. Hoje é o 2º domingo depois de Pentecostes. Antes era o domingo dentro da 8ª de Pentecostes. Como os senhores sabem, a festa antes de Pentecostes durava 8 dias. 8 dias de procissão do Santíssimo Sacramento. Era uma verdadeira maravilha. E este domingo ele tem algo muito especial, porque ele é o domingo entre a festa de Corpus Christi e entre a festa do Sacratíssimo Coração de Jesus. E foi justamente a Santa Margarida Maria que Nosso Senhor disse:
a quinta-feira na oitava de Corpus Christi. Na quinta-feira da oitava de Corpus Christi, então, Nosso Senhor cita mesmo a oitava, né, o tempo litúrgico, para estabelecer a sua festa do seu Sacratíssimo Coração, que está intrinsecamente, substancialmente ligada à festa do Corpus Christi. O Cristo Rei, Corpus Christi, e o Sagrado Coração são três festas que comemoram a majestade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é a isso que nosso Senhor quer nos conduzir quando Ele proclama, quando Ele inspira a Santa Igreja a estabelecer essas três festas maravilhosas. Nosso Senhor reina na terra pelo Santíssimo Sacramento do altar. Isso é uma verdade que nos tempos áureos da Igreja, na Idade Média, por exemplo, se tinha em altíssima consideração, e foi por isso que construíram quem teve a oportunidade de visitar a Europa, pode ver aquelas maravilhas que eram construídas para o Santíssimo Sacramento do altar. Então, menos o grau, menos o nível de consciência da presença real de Nosso Senhor no meio de nós, mais esse nível diminui, mais a sociedade decresce. É como o termômetro. Muitos mesmos, hoje em dia, daqueles que pretendem defender a fé, têm uma noção bem superficial. Mesmo na tradição, eu já observei isso. Fala-se do reino de Jesus Cristo, do reino de Jesus Cristo, do reino de Jesus Cristo, mas raramente se vê alguns desses de joelhos um tempo grande diante do tabernáculo. Curioso. Nosso Senhor reina pela hóstia consagrada. A Igreja, certo, nos conduz a meditar sobre o maravilhoso milagre da presença real de Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento no meio de nós, do sacramento do seu corpo. O Santíssimo Sacramento não é só o maior dos sacramentos, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, enquanto homem Deus no meio de nós, é a presença dele no meio de nós. Então não é só o maior dos sacramentos, mas é algo que é o autor mesmo dos sacramentos presente no meio de nós. Então, é sobre isso, nesse domingo, que eu gostaria de fazer algumas reflexões com os senhores, por ser esse domingo que abraça, que está no meio, no coração desses dois grandes mistérios, o Corpus Christi e o coração de Jesus. Há uma vida detrás das aparências eucarísticas. Nós nos acostumamos, nós nos habituamos a ver aquela aparência tão simples de uma bolinha branca aos nossos olhos, mas nós não podemos nos dar contas que ali está o céu, que ali se passam as maiores realidades que poderia imaginar que nem poderia imaginar uma inteligência humana. Ali está presente a segunda pessoa da Santíssima Trindade, enquanto Deus, enquanto homem, indissoluvelmente unidos, depois da encarnação, e junto com a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que nunca está separada da primeira nem da terceira, está toda a Trindade. A vida de Deus detrás dos véus eucarísticos. Se nós pudéssemos imaginar essa grandeza. Mas hoje quero falar também, de modo particular, sobre o coração flamejante de Jesus na hóstia consagrada. Há um coração vivo ali. O centro do mundo, portanto, é o altar, o tabernáculo e o ostensório. Esse é o centro do mundo. Tudo deveria parar diante dessa maravilhosa realidade de que Deus está presente em um lugar. Não é? Nosso Senhor, depois nós aprendemos teologia, Nosso Senhor está presente aonde Ele não estava antes como homem. Como Deus, Ele está em toda parte, mas depois que o Padre consagra as santas espécies, Ele está presente como homem, Deus, onde Ele não estava antes. Este coração é o coração sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo.
o objeto que mais se agrada à Santíssima Trindade. O objeto que mais se agrada à Santíssima Trindade nesse mundo e no céu é o coração de Jesus. O pecado é a recusa de amar a Deus. Simplesmente é isso. Quem peca se recusa a amar a Deus. Porque nosso Senhor disse, quem me ama observa os meus mandamentos. Quem peca não observa os mandamentos, não observando os mandamentos, não ama a Deus. A sentença de condenação veio para o homem por causa desta recusa. O inferno é isso. O inferno é o lugar dos que se recusaram nessa terra a amar a Deus. É o mistério do amor desprezado. Então não me venha com essa de que, mas Deus é tão ruim deixar a pessoa ficar a eternidade no inferno, mas ela quis não amar a Deus, ela vai ter o lugar que ela quis. Se ela não quis Deus, ela vai ficar no lugar sem Deus. É o inferno. Só que aqui na terra, ela não se dá contas do que é viver sem Deus. Não se dá contas. Então nós somos salvos por causa do coração de Jesus, deste coração presente detrás das aparências de pão e de vinho. Depois da consagração, como os senhores sabem, só fica do pão e do vinho as aparências, o gosto, o cheiro, mas de vinho e pão não tem nada, não é pão, não é vinho. É Jesus, é o coração de Jesus. A segunda pessoa da Santíssima Trindade operou nossa salvação através de seu coração humano, indissoluvelmente unido ao Verbo de Deus. Coração humano que passou a ter após a encarnação. Então, nosso Senhor é sacerdote, é vítima, como homem, mas o valor de seus atos teândricos é o valor divino, é Deus que faz, é a pessoa divina que faz, tendo o instrumento a natureza humana. Então, nosso Senhor, como homem, salva-nos. O Filho de Deus tomou um coração humano para que por este coração humano a Trindade fosse amada, adorada, recebesse a digna homenagem que Sua Majestade tinha direito inalienável. Então, Deus sempre teve direito a ser adorado, amado, respeitado, absolutamente obedecido. O crime de Adão e Eva foi um crime de lesa majestade. Eles lesaram a glória externa de Deus, o direito que Deus tinha de ser honrado. Então, a segunda pessoa se encarna, toma um coração humano para reparar, para amar o amor desprezado. E assim, ele opera a nossa salvação, ele repara a nossa infidelidade e merece as graças de reconciliação. Nós devemos absolutamente tudo ao Sagrado Coração de Jesus. A cruz foi a grande homenagem do coração de Jesus, coração inflamado de amor, sobretudo por Deus. O zelo de sua casa me consome, diz o salmista, anunciando nosso Senhor. Eu me consumo de zelo pela glória do Senhor Deus dos exércitos, disse Elias, figurando também nosso Senhor. Tudo isso figura o zelo do coração de Jesus. Antes de tudo, o coração de Jesus quer honrar a Santíssima Trindade. Ora, este amor vive, fogo vivíssimo no Santíssimo Sacramento do altar. Jesus inteiro vive como pessoa, não como uma imagem no Santíssimo Sacramento. Observando o comportamento da maioria dos fiéis, mesmo e quase principalmente os fiéis da tradição, na presença da hóstia consagrada, muitas vezes a decepção nos assombra pela falta de zelo, pela falta de amor e pela falta de atenção com que se tem. E nosso Senhor disse, o coração que tanto amou os homens e que não cessa de receber deles indiferenças, friezas e desprezos. Nosso Senhor tem um coração sensível, ele sente o que é a frieza, o desprezo, a indiferença. Nós vemos às vezes, quando os fiéis chegam para a missa, em vez de irem diretamente para a capela saudar Jesus Cristo, que eles deveriam estar cheios de vontade de ver desde quando saíram de casa, vão tagarelar. Primeira coisa, visitar Jesus. Viver de fé. Santa Teresinha dizia, você só tem essa vida para viver de fé. É pelo grau de vida eucarística, por essa tomada de consciência, que se mede a vida espiritual de alguém, dizia Dom Chotard. Muitos mesmos, novamente dizendo, daqueles que se mostram heróis da ortodoxia católica, que saem por aí, gladiadores da verdade,
Eu gostaria de saber quantas visitas que eles fazem por semana ao Santíssimo Sacramento. Jesus. Vida espiritual falsificada, superficial. Superficial. Esta vida de amor continua Nosso Senhor em todas as missas. Então, esse ato de amor que Nosso Senhor fez, sobretudo na cruz, essa cerimônia solene, Ele continua nas missas. Através do Santíssimo Sacramento, das divinas espécies do pão e do vinho, Ele oferece a seu Pai aquele amor manifestado por sua imolação sangrenta na cruz. É o mesmo amor, a mesma imolação, mas oferecida de modo diferente. Pela Santa Missa, Nosso Senhor nos apresenta atualmente seu coração sagrado vivo e assim, abrindo o véu do tempo, nos leva ao Calvário e diz-nos: una-se a mim, adoremos juntos a majestade da Santíssima Trindade. Amemo-la, adoremo-la. É a Santa Missa. A Santa Missa é Jesus presente no altar, amando a Deus e nos convidando a amar a Deus com Ele, com seu coração. Com seu coração. Santa Gertrudes, uma vez na missa, viu o altar desaparecer, viu Nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. Nosso Senhor entrava, subia no altar, arrancava seu coração e mostrava a Santíssima Trindade. Quando ela viu isso, ela escutou plim, 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 plim. Era a hora da consagração. Na hora da consagração, ela viu Jesus Cristo arrancar o coração e mostrar a Santíssima Trindade. Uma maravilha. Nós não vemos isso, mas é isso que acontece, misticamente. Enquanto os homens pecaram por sua desobediência, Ele obedece e obedece até a morte de cruz. Eis a nossa salvação. O Pai, disse Nosso Senhor a Santa Gertrudes, pediu-me que derramasse até a última gota de sangue. E Ele o fez. Nada pode ser mais caro a nós do que ir à Santa Missa. Nós fomos criados para Deus. Eis a grande verdade que o homem moderno se recusa de crer e que Nosso Senhor vem, imolando-se em uma morte terrível como Ele se imolou, mostrar-nos que nós somos para Deus. E mesmo nós, não vamos falar dos modernistas não, dos liberais não, vamos nos olhar, nós que recebemos a graça da tradição, uma pobre coitada que está na igreja moderna, não recebeu a graça que nós recebemos? Fala de nós. Nós somos filhos deste mundo moderno infeliz, que tem sua característica visceral, o homem no centro. Façamos um exame de consciência e vamos ver se a gente não está o tempo todo nos colocando no centro da coisa. Mesmo nós, fiéis da tradição, temos dificuldade de colocar Deus no centro. Arranjamos 1000 desculpas, dentre elas o famoso meu dever de Estado. Famosíssimo, tão velho como o inferno. Tive 2 companheiros no seminário, filhos de uma família excelente. Não peço para que vocês imitem o exemplo deles. Talvez seja heróico demais. O papai construiu a capela em casa, uma capela, não um lugarzinho, uma capela. Conseguiu, tinha condições, construiu uma capela em casa. Que pai! De manhã ele era o primeiro na capela. Oração na capela em comum. Ofício de prima, 5 filhos, mamãe os 5. Ofício de prima e meditação. Os 15 mistérios do rosário espalhados pelo dia. Era a sua vontade, me dizia o seminarista, filho dele. Tive 2 seminaristas irmãos, filhos desse pai. Era a sua vontade, me dizia o seminarista, e com que alegria eu ouvi isso. Era a vontade de papai que nós rezássemos os 15 mistérios em família. À noite, completas e oração da noite, todo dia. Eu preciso dizer que dos 5 filhos que eles têm, os 5 querem para o seminário? 2 já estão? Um já está na vida religiosa e outro está no seminário? Todos querem. Um terceiro até veio aqui conhecer o mosteiro. Todos. Deus é generoso. Uma pessoa que pode ir facilmente a uma missa e não vai, seja por preguiça ou por tibieza, é indigno da missa.
Se nós soubéssemos o tamanho que é a missa, o que é a missa, façamos sempre um sério exame de consciência. Reformemos nossa vida, tendo como modelo o coração de Jesus, que vive para Deus. Vive para Deus. O dever de Estado nunca foi impedimento para isso? Nunca. As pessoas que não podem fazer talvez um esforço exterior de ir numa missa ou outra, não é isso que eu estou me referindo? Estou me referindo à possibilidade. São Luís, rei da França, rezava o ofício divino completo todo dia, nas cruzadas. Se nós olharmos a vida de Garcia Moreno, eu, como padre, tenho vergonha. Ele era um pai de família. Morreu depois de fazer a sua visita diária ao Santíssimo Sacramento. Foi assassinado na porta da igreja, depois da sua visita diária ao Santíssimo Sacramento. Presidente do Equador. Não sei se os senhores e senhoras têm uma vida mais ocupada do que a dele. Nossa existência é para Deus. Se os senhores compreendem isso, se os senhores compreendem cada vez mais essa verdade profunda, os senhores vão ser santos. Não vai precisar de outro milagre para morrer e ser canonizado. Nossa, falando assim, o padre assusta. O padre David fala e, nossa, ele podia falar... Eu quero assustar mesmo. É de propósito que eu falo assim. Se alguém quiser água de rosas, tem o padre Pablo de Melo. Eu sou sacerdote católico e não quero ouvir de Nosso Senhor a reprovação de não ter anunciado a lei aos meus filhos, porque há um parentesco espiritual, de uma certa maneira, que se estabelece entre vosso servidor e os senhores. Eu me responsabilizarei. Nosso Senhor vai me cobrar, então eu falo. Uma outra coisa também, gostaria de abrir um parênteses para duas outras coisas. O cumprimento das leis da Igreja com relação às regras de modéstia no vestuário. Façam atenção a isso. Essas regras foram estabelecidas pelo Cristo Rei na pessoa de seu vigário. É uma questão de centímetros. Sim, uma questão de centímetros. É assim que está no documento pontifício. Questão de centímetros. Um vestido para ser modesto não deve descer 2 dedos abaixo do pescoço. Deve chegar aos cotovelos e cobrir bem os joelhos. Assim diz a Santa Sé. Os homens também, muita atenção com a modéstia, muita atenção. Mas poderemos falar em outro momento. Talvez os que falam que a questão da modéstia seja uma questão secundária, não tenham verdadeira devoção ao Sagrado Coração de Jesus, porque devem ser pouco habituados a ler o ato de reparação ao Coração Sacratíssimo de Jesus. Se os senhores leem um ato de reparação ao Sacratíssimo Coração de Jesus, os senhores vão ver que está escrito: Senhor, de todos estes tão deploráveis crimes, queremos hoje nós desagravar-vos, mais particularmente da licença dos costumes e imodéstia nos vestidos. Pio XI. Não é atualmente, não. Ele não está se referindo a calça para mulher, a short para mulher, isso daí o Papa nem pensa, porque é coisa tão fora do comum que... Ele está se referindo aos centímetros que subiam a cada dia em plena década de 40, mais particularmente pela licença dos costumes e imodéstia nos vestidos. Eu ouvi falar que tiveram padres da tradição mesmo, que tiveram vontade de suprimir isso do ato. Coisa impensável. Quer dizer, para Nosso Senhor é sério a questão dos centímetros, a questão da modéstia é séria. Doutrina e modéstia vão juntos. Eu me visto modestamente porque eu creio que Jesus é quem manda, e Ele me manda vestir-me assim. Eu obedeço e ponto. Nosso Senhor Jesus Cristo não pede sua opinião. Ele pede para que se obedeça. Tem gente que em casa se veste assim e na rua assado. Quer dizer, em casa assim, na rua assado. Você é muçulmano.
Os muçulmanos, se não me engano, dizem que Allah não vê o que eles fazem de noite durante o Ramadã. Então eles podem fazer de noite, né? Porque Allah não vê. Para de zombar de Deus. Para de zombar de nosso Senhor Jesus Cristo. Não basta que se zombem fora. O Deus de alguns católicos não vê o que eles fazem em casa. Nossa Senhora, em Bom Sucesso, falou, a Madre Mariana perguntou por que as sociedades secretas que são tão pequenas vão dominar tudo. Nossa Senhora falou, porque os católicos fazem pecado escondido. Dizem, não sei, ouvi falar, que 60% dos católicos antes do Vaticano II viviam em estado habitual de pecado mortal. 60%, estado habitual. É claro que a gente vai ter o Papa Francisco. Indigno a gente é de São Pio X, vai ter Papa Francisco. Grave. Mas, então, muita atenção nisso, muita atenção. Outra coisa é a falta de caridade fraterna na língua. Isso é gravíssimo. São João fala aqui, quem não ama o próximo, diz que ama a Deus, é mentiroso. Mentiroso. A malícia e a calúnia tocam o quinto mandamento. Quando você calunia alguém, você mata de uma certa maneira a pessoa. Isso é gravíssimo. Em moral, nós estudamos, as pessoas têm direito a uma boa reputação na nossa cabeça, dentro do nosso pensamento. Você não tem direito a pensar mal de alguém, se ele não te dá motivo para isso. Fuja de quem fala mal dos outros, pior do que se eles estivessem pestiferados. Fuja, percam a amizade. Percam a amizade. Se alguém estiver falando mal dos outros, tiver esse hábito, corta. Ataca com força. Fala, sai para lá, língua venenosa. Perca a amizade. É gravíssimo para Deus a falta de caridade fraterna. Gravíssimo. Gravíssimo. Extirpem da vida dos senhores, proíbam. Santo Agostinho dizia, aqui não se fala de quem está ausente. É o Cristo Rei quem manda o quê? Viva Cristo Rei, viva Cristo Rei, viva Cristo Rei. Não. Quer dizer, sim, mas aplicando a lei de Jesus Cristo. Quem me ama observa os meus mandamentos. Fecho aspas com relação a essas duas coisas. Voltando, nossa vida é feita para Deus. Às vezes nosso exame de consciência passa sorrateiramente sobre este ponto. Eu vivo para Deus? Eu vivo para Deus? Deus não quer ter a parte principal da nossa vida. Deus quer ter toda a nossa vida. Isso não significa que todo mundo deva querer ser padre ou religioso, o que seria maravilhoso. Uma vez perguntaram a São João Bosco assim, mas se todo mundo, do jeito que o senhor fala da vida religiosa, do sacerdócio e tal, se todo mundo quiser ser padre, freira e ir para o convento, o mundo vai acabar. Aí São João Bosco respondeu, vai ser o mais belo fim do mundo, esse, mais belo fim do mundo. Então, evidentemente não é isso que nós estamos falando. Nossa Senhora não era, Nossa Senhora vivia perfeitamente a vida religiosa, os votos, vivia. São José, mas era pai de família, Nossa Senhora mãe de família, São José pai adotivo do menino Jesus, tinham que trabalhar, e Deus era o centro da vida deles muito mais do que a de qualquer papa. Eu vos convido, se os senhores tiverem oportunidade, a conhecer a vida do último imperador da Áustria, Carlos I, muito edificante. No dia do seu casamento com a imperatriz Zita, ele disse a ela, a partir de agora, nós vamos juntos, um e outro, ajudar-nos a chegar ao céu. Pensamento do imperador? Primeira preocupação. Estoura a revolução na Áustria. Eles são exilados, separados. Grande sofrimento para ele foi ver-se separado de seus 6 filhos. Carlos, nesse meio tempo, penso que não tinha nem 30 anos, descobre uma doença grave. A mamãe e os filhinhos ao lado da cama. Papai se despede deles e chama o filho mais velho. Veja como um católico e imperador morre.
Em seu sofrimento ele disse: eu sofro tanto assim para que meus povos se unam novamente. E beijando o crucifixo, dizia baixinho: seja feita a vossa vontade, Jesus. Vinde, vinde, sim, sim. E sussurrando baixinho, fala o nome de Jesus pela última vez e morre. Ele poderia ter voltado para a Áustria como imperador. As sociedades secretas lhe ofereceram a coroa. Ele disse: eu não aceito das mãos do diabo aquilo que Deus me tirou. Deixou sua esposa com 28 anos e 6 filhinhos pequenos. A imperatriz Rita. Maravilhosa a vida dele. Vivia para Deus. Deus no centro. Claro que não há que se ter escrúpulos. Ninguém está estritamente obrigado, todo o tempo, a ser herói. Mas uma pessoa verdadeiramente fervorosa vive da missa, pensa na missa, sabe que foi feito para a missa e se esforça para assistir. Eu ouvi mais de uma vez na França pessoas que se aproximaram de capelas da tradição para poderem ter a Santa Missa todos os dias, ou o mais frequentemente possível. Era muito bonito. Perto de Morgon, nos Capuchinhos, há uma senhora e seu esposo que todos os dias vão à missa. Ela já deve ter uns 80 anos agora. Ela tem 7 filhos, todos padres, freiras ou religiosos, todos. Raramente seria diferente. Se eu vejo minha mãe todo dia indo para a missa, ou se eu vejo minha mãe ansiosa para ter a oportunidade de ir à missa, meu pai é a mesma coisa. Um filho que vê o pai ansioso em querendo ir à missa, querendo rezar, é óbvio que ele vai querer valorizar aquilo que o papai valoriza. 7 filhos. Os modernistas, na missa, então, nós nos unimos ao coração de Jesus que se expõe aos olhos da Santíssima Trindade em qualidade de vítimas por nós. Nós damos pelo coração de Jesus os louvores que nós somos incapazes de dar por nós mesmos. Nós cumprimos o primeiro mandamento de uma maneira maravilhosa e perfeita quando nós estamos na missa, no momento da missa. Os modernistas infelizes, dentre eles esse cardeal Ratzinger, que era chamado bem justamente por Monsieur Lefebvre a serpente romana, diz que deve-se terminar com essa noção de sacrifício de Nosso Senhor que se assemelha com os sacrifícios pedidos por Baal. Um Deus justiceiro sedento de sangue. Ele não entendeu nada. É preciso rezar muito, abro um parêntese, por esse homem que misteriosamente continua vivo. O antigo Papa Bento XVI, perigosíssimo, perigosíssimo. Mais perigoso ainda porque ele, pela semelhança que ele tem de conservadorismo. Pois se ele não se arrepende do mal que ele fez à Igreja de Jesus Cristo, o fogo do inferno vai queimar por toda a eternidade. Quantas falsas doutrinas ele não transmitiu pelos seus livros. Modernista. Quanto mal ele fez para a obra de Monsieur Lefebvre. Não. Deus não é como um Deus justiceiro, um falso Deus justiceiro. Foi por amor que Deus Pai enviou o seu Filho para oferecer-se por nossa salvação. Foi o amor a seu Pai e por nós que fez Deus Filho tomar um corpo e oferecer-se no altar do Calvário para a nossa salvação. Neste ponto, o cardeal Ratzinger é mais corrompido que Lutero. Nosso Senhor, caros fiéis, então reina também com seu coração na hóstia pela comunhão. Ele quer que nós comunguemos de seu corpo que foi oferecido no altar. Ele quer se unir a nós, reinar em nós, porque nos ama com um amor incapaz de ser explicado com palavras humanas. Se soubéssemos, não passaríamos o tempo resmungando e mendigando amores. Ele quer, como uma fornalha ardente, que nós nos lancemos nele, deixemo-nos consumir por sua vida divina, assimilados a seu coração, para que um com ele demos também toda a glória que a Santíssima Trindade merece. Nosso Senhor
quer que, de uma certa maneira, pela comunhão, nós sejamos humanidades de acréscimo a Ele. Ele quer viver em nós. Como dizia uma religiosa francesa, pela graça, nós somos somente aparências, na qual vive e age Jesus. Nada é mais importante, então, que comungar? Já pensamos nisso? Terceiro, o ostensório. Primeiro, a missa. Segundo, a comunhão. Terceiro, o ostensório. Nosso Senhor reina no ostensório, reina como rei quando está exposto. Ele quer que nós o adoremos presente em nosso meio. Jesus, pessoa real, Ele quer uma corte de adoradores. Ele quer trazer o mundo inteiro aos seus pés. Essa é a doutrina social da igreja. A igreja não quer liberdade de agir, simplesmente. A igreja não pede a liberdade aos estados. A igreja diz quem é Deus, diz aonde está Deus e diz aos chefes de estado que eles devem obedecer a Deus. Ela quer trazer todo mundo na hóstia consagrada, de joelho na hóstia consagrada, reis e súditos. E ela fala para eles, o fim de vocês é Deus. Essa é a doutrina social da igreja. Essa é a doutrina social da igreja. A igreja não pede a igreja livre no estado livre. A igreja não pede para fazer apostolado simplesmente. A igreja quer apresentar aos homens quem é que manda. É nosso Jesus Cristo, o seu Criador. Isso que ela faz. Essa é a doutrina social da igreja. O inferno e seus sequazes, não poderia deixar de falar no final desse sermão, sabem que nosso Senhor Jesus Cristo reina entre nós pelo Santíssimo Sacramento. Ele sabe, o inferno sabe, pelos milagres, pelo efeito nas almas. Ele não crê, mas ele sabe que Jesus está no Santíssimo Sacramento. Por isso o inferno, assim como o Sinédrio, que raptou nosso Senhor, assim como eles, as sociedades secretas, sequestraram as palavras da consagração e fizeram a nova missa. Obra do inferno a nova missa. A gente não tem que ficar com escrúpulo de falar. Obra do inferno. Nunca o Espírito Santo faria uma coisa assombrosa como essa. Estes filhos do diabo querem o sangue de nosso Senhor, sua morte. E não podendo matá-lo fisicamente, satisfazem sua sede de assassinar a Deus através das profanações eucarísticas, que são muitas, muitas. Me dizia um dia uma pessoa, alguém que trabalhava numa agência de lavar roupas, me disse, se você suspeitasse a quantidade de hóstias que nós encontramos nos bolsos, nossa Senhora, que horror! Foram essa gente que fizeram a missa nova? Foram eles que fizeram esta sacrílega comunhão na mão, esses horrorosos atentados à majestade eucarística de Jesus? E a maioria dos católicos não se dão contas? Portanto, juntemo-nos aos pés de Jesus, vivo e real, verdadeiramente presente em nosso meio nas espécies consagradas. A obra da entronização, a divina, maravilhosa, a celestial obra da entronização do Sacratíssimo Coração de Jesus nos lares, não se propõe a outro objetivo senão estender o tabernáculo pela imagem do apaixonado coração de Jesus nos lares. Padre Mateus fala isso em Jesus Rei de Amor, para quem leu. Vivamos desta verdade, converjamos tudo a Ele, que quando formos à missa sejamos um com o coração de Jesus. Um católico que comunga não pode sair da missa como entrou. Submetamo-nos todos a Ele, nossa inteligência pela adesão à sua revelação, pela vontade, pela submissão à sua lei. Tenhamos grande ardor e zelo em adorar e fazer adorar Jesus, vivo, real e verdadeiramente presente no Santíssimo Sacramento, que aí reina, vence e impera. Dia virá em que Nossa Senhora vingará os ultrajes a seu divino Filho sacramentado, esmagando a cabeça da serpente do modernismo e do indiferentismo religioso, e o fará reinar sobre tudo e sobre todos.
Eu vos convido hoje a oferecer esta Sagrada Comunhão, pedindo a Nossa Senhora justamente que apresse esse tempo bendito, o tempo do triunfo do seu coração imaculado, que não pode ser outro que o triunfo de nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.